A Ele a glória, a Ele a honra, Mãe, meu a Ele o louvor e dinheiro. todas as coisas. Assim, Não sei mais você falar. não brincar. Mas Não. pra frente. Mãe, se eu for, cadê meu dinheiro? Quando o pastor me chamou três mensagens, 3 oportunidades, quase no mesmo dia. Mãe, o trem não tá fechando direito. Quarta, hoje e domingo. E Deus me deu 3 tipos de mensagem. Eu vou até gozar, filho. E todas as 3 eu queria ter falado de Neemias. Porque nós vivemos no reino de Deus. O reino, a gente trabalha para o reino. A gente quer edificar o reino, construir o reino. Eu pensei, vou falar de Neemias. Neemias construiu o muro de Jerusalém, que era o seu povo, que era um local de louvor, era um local que se reunia para adorar. Só que antes de ele construir para o reino, antes de ele edificar para o reino, ele edificou a si primeiro. E eu pensei em falar sobre isso, a reedificação de alguns muros em nossa vida. Por exemplo, Neemias edificou no mínimo 3 muros. Primeiro, quando o seu irmão veio até ele e disse: nós estamos lascados lá. Ele edificou o muro do amor. Porque só quem ama deixa uma posição que ele estava para ajudar aquele que necessita. Nós, hoje, como igreja do Senhor, precisamos edificar esse muro. Porque é fácil eu ter uma carne na minha comida, na minha mesa, eu ter a minha geladeira cheia, eu estar bem empregado, eu estar com dinheiro no bolso e não reparar e não notar que talvez dentro da nossa igreja tem pessoas que não têm como. Por que isso? Porque nós amamos o nosso corpo no vivo. O Evangelho, ele não é para mim. O Evangelho, quando a gente entende o Evangelho, a gente entende que ele não é eu, não é eu. O Evangelho é para o outro. O Evangelho não é para mim, é de mim para o irmão, é de mim para o outro. Ele edificou o muro do amor. Segundo, ele edificou o muro da oração. Nós precisamos, por causa dos tempos maus, e se quisermos fazer algo no reino, só se faz com esse muro edificado, oração. A gente fala muito, a gente prega muito, a gente fala muito sobre oração. A gente faz tudo. A gente precisa largar do espírito do papagaio, de conversar demais. A gente fala muito, fazer mais. Por que nós não vemos milagres na igreja hoje? É por causa de pecado? Não, irmão. O pecado sempre teve na Bíblia. Se você for olhar no primeiro livro, teve pecado. Logo no começo, pecado. E sempre teve milagre. Mas sempre teve oração. Você quer um povo mais fraco de oração do que a nossa época? Você quer um povo mais fraco de oração do que a nossa época? E a oração que eu digo aqui não é aquela oração mecânica. Você ajoelhar e orar, não, é aquela que se rasga a alma, é aquela que você rasga o coração, é aquela que faz. Jeremias disse no capítulo 33, versículo 3: clama a mim aqui rasga o coração, grita como se estivesse afogando. Porventura você já viu alguém afogando e dizer: alguém me ajuda. Quando você está afogando, não, ajuda. Nós hoje não ajoelhamos para orar e a gente não sabe se está dormindo, se está orando. Rasgar a alma, o muro da oração. Outro muro que ele edificou em si, que precisamos da igreja, principalmente com a liderança da igreja, é no capítulo 3, é o muro da união. Porque se você for ver o capítulo 3, quando ele contou, vai dizer assim: o Marcos edificou o muro na porta de sua casa. O Rafael edificou o muro na porta de sua casa. O Divino edificou o muro na porta de sua casa. O Alessandro edificou o muro. Cada um fez a sua parte. Porque ninguém disse: não, ele que passou, ele que se vira. Não, Rafael, ele que se vira. Não. O reino é feito de união. Precisamos unir mais, irmãos. Às vezes você não entende o que a sua liderança faz, mas é porque
Deus fala com eles de maneira diferente que nós. Nós não estamos aqui para contestar. Se tiver errado, é Deus que vai pegar eles depois na hora. Nós estamos aqui para pegar na mão e dizer: vamos, nós estamos com o Senhor, porque unido nós venceremos o céu. Queremos muito edificar muita coisa, queremos muito levantar a equipe de evangelização, queremos trabalhar na cadeia. Isso é bom, irmão. Mas você não chegar lá. A gente vai lá, mas olha para ele e fala: tem que morrer aqui, porque fez isso, tem que morrer aí. Eu ouvi, irmãos. Eu creio que não foi aqui, mas tem uma irmã aí, eu participei do trabalho dela. Ela faz um trabalho de cuidar dos noiados. Noiado mesmo, ninguém quer. Ela leva comida, ela prega, ela fala, ela alimenta. E já fui em algumas igrejas pedir parceria, não de dinheiro, parceria de gente, porque nós estamos tendo mais falta hoje nas nossas igrejas, irmão, é mão de obra, para ajudar, para fazer. O pastor precisa de alguém que abra a igreja. Chega 8 horas da noite, não tem ninguém, porque o pastor não pode vir para a brincadeira. Estamos precisando. E essa irmã foi procurada aqui nas igrejas. Mão de obra, não é dinheiro, mão de obra. Alguns pastores, o presidente chegou a dizer para ela: você mexe com esse dinheiro, por isso tem que matar tudo. Isso não presta nada, não, isso é escolha. Cadê, irmão? Cadê o mundo do amor que tem? Você quer edificar evangelismo, fazer missão, mas se um demoniado aparecer na frente, nós temos que correr, porque nós não temos um mundo da nação, é só uma nação, que Deus falou, o demônio não sai no anel, bota o anel para ele, vai te dar uma peia com esse anel e tudo, você vai sair correndo igual os filhos de servos. E na união, irmão, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que é melhor ser 8 que 1. Eu posso cair, irmão. Se eu tiver alguém que fala: cara, caiu, vai ser verdade, eu vou te ajudar. Porque muitos caem, muitos crentes se desviam. Às vezes, porque apenas pecou, porque apenas eu vou dizer: eu estou sujeito. Pastor está sujeito. Os obreiros estão sujeitos. Somos todos sujeitos. Sabe por que muitos desviam? Porque na hora que cair, você fala: bem feito. Sabia que cair, não era sabe, mentira, não faz isso não, pega a mão, você vai. Vamos pegar junto, vamos caminhar. Precisamos edificar esses mundos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só uma observação, eu queria falar isso hoje. Mas vai ficar com a voz. Glória a Deus. Esse texto, muito pregado, como nós vemos, a Bíblia é linda, irmão. A Bíblia eu li 61 vezes. Quando a gente lê, eu leio assim. Só leio assim. Correndo. Se você não ver, eu leio, vai ter que estar guardando. Nem eu sei. Acho que por quantas vezes eu li e a gente guarda. Mas de vez em quando Deus me dá uma palavra igual, você vai falar isso. Aí eu vou sentar de frente ao texto. E a gente vai prestar atenção em alguns detalhes. Seus irmãos, aliás, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta. Porque os irmãos fazem como os bereanos. Pregando, vou olhar o que ele está falando. Se a gente prestasse atenção e olhasse mais na Bíblia, é lindo. Não tem nada na Bíblia que foi escrito apenas para encher de folha. Não precisaria dessas coisas, joga fora. Não, mas as crônicas têm aquela genealogia, para que serve? Serve. O povo de Israel olha muito isso. Tudo para eles lá, se não for da descendência tal, é a genealogia para isso. Para nós, às vezes, nós não entendemos porque não estudamos. E esse texto, os irmãos conhecem, ele vai contar que às vezes ele fazia uma viagem de Dotã, demorava, para o Monte Carmelo, de Dotã a Sunem, onde estava no meio, onde era essa cidade da mulher, ela tinha mais ou menos 10 a 12 quilômetros. De Sunem ao Monte Carmelo, 25 a 30, ele andava cerca de 40 quilômetros. Aqui não vai dizer que ele andava todos os dias, aqui vai dizer quando ele passava lá. Quando ele passava, a gente tem um negócio de achar que todo dia ele passava lá. Quando ele passava na casa da mulher, e ele passou um dia, a mulher falou assim: vamos tomar um café. Os irmãos sabem da história, fez um quarto para ele. E tem algumas coisas que eu achei interessante. Quando, sem obrigação,
sem ter que fazer. Ela fez um quarto, lugar para ele descansar. Fez um quarto para o seu profeta, para o profeta, e o seu menino, o seu Judá, que talvez dormia na caminha, mas fez um lugar para eles descansar. E aí, a primeira coisa que eu reparo, está no versículo 11, ou versículo 13, eu vou ler, e os irmãos acompanham. Diz assim, o versículo 11: um dia, quando Eliseu chegou ao quarto, subiu e deitou-se. Mandou o seu servo Geazi chamar a sua amiga. E ele chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho conosco, você fez tudo isso, o que eu posso fazer por você? Ele teve reconhecimento e gratidão por alguém que o ajudou. Ele foi grato, porque alguém que é grato, alguém que reconhece o benefício, ele quer sempre fazer algo. Quando nós reconhecemos o benefício de Cristo na cruz por nós, a gente vive sempre glorificando a Ele, sempre grato a Ele, adorando a Ele. A gente sempre quer fazer algo. Como? A gente quer ofertar, a gente quer cultuar, a gente quer dar glória, a gente reconhece. E aquele homem, ele reconheceu o que ela fez. Ele foi grato, e não há nada mais digno de uma pessoa gratidão. Quantas pessoas você ajuda na hora da dificuldade? O pastor pega na mão, levanta, dá um cargo, confia no ministério, mas porque acha que subiu uma gilete, agora lá, esse pastor vai lá, é o cação do gado do lado. Peraí, não seja grato. Aquele que pegou na sua mão, na hora que você precisou, na hora que ele passava no sol quente, ali não tinha lugar de descansar, também descansava ele mais na água, correndo. Vamos fazer um quartinho. Ele reconheceu, eu preciso fazer algo. Seja grato, irmão. Alguém que te ajudou, você não é o suficiente. Nós não somos autossuficientes. Alguém sempre vai estar nos ajudando, assim como nós também podemos ajudar alguém. Eu lembro de uma história linda. 2 Samuel, capítulo 17, do 15 até o 19, quando o Absalão corria atrás de Davi. Davi sai correndo e no meio do caminho encontra com Barzilai, um homem de 80 anos, rico, veio para ajudar Davi. Davi não tinha nada para dar de volta, não tinha dinheiro, estava fugitivo, estava sem trono, não tinha coroa, nada, mas Barzilai estava vivo. Passou todo esse problema, Davi volta. A primeira coisa que ele fez, eu preciso ir atrás de Barzilai, ele me ajudou. Eu preciso agradecer, Barzilai. Chegou dentro do Barzilai. Vamos comigo para o palácio. O senhor cuidou de mim no meus tempos ruins, eu quero cuidar do senhor lá. O senhor cuidou de mim no tempo que eu estava correndo, eu agora quero que o senhor vai viver lá, com o seu dinheiro, você não vai tocar em nada, vai viver no escuro. Lá no palácio não tem como. Aí Barzilai disse assim: não vou não, eu sou velho. Mas fala o seguinte: era o meu filho que manda com você. Ele levou. E aí a gente pensa: acabou a história. Aí lá no capítulo 2 de 1 Reis, quando Davi vai falar para Salomão: Salomão, o rei está tudo aí, vai ser homem, eu deixei tudo arrumado. Mas eu quero te passar algumas dicas. Primeiro, sabe o filho de Barzilai, Quimã? Quero que você ponha ele na sua mesa para comer. Porque gratidão ela tem que existir no meio do povo de Deus. Tem dia que você está arrebentado, o irmão chega e você te dá uma palavra e você se levanta, mas nunca mais lembra nem de orar para aquele irmão. Precisamos ter gratidão, irmão. Nós somos uma família e aí entra a união, precisamos estar unidos nisso. Nós não somos autossuficientes, ninguém caminha sozinho. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui se alguém já precisou de alguém, todos vamos levantar a mão, mas na hora de agradecer, é como aqueles leprosos, são 10 que foram abençoados, mas só um voltou. Gratidão, essa é a virtude do povo de Deus. Tem que ser. Tem um vídeo atrás do blog que diz assim: cuspiu no prato que comeu, quantos, irmão? Quantos que você ajuda? Eu vou dizer do pastor, da liderança, ajuda, pega na mão e dá força. Quando ele pensa que dá conta de caminhar, sai aí cuspindo no prato que comeu. Além de sair, irmão, ninguém é obrigado a ficar na igreja, não. Sai, irmão, mas pastor, desculpa, eu te agradeço.
e sai de boa, irmão. Mas além de recebe as bênçãos e sai por aí, descendo a lei, cuspindo para o meu. Para com isso, irmão. Isso não é atitude do crente, não. A atitude do crente é reconhecer aquilo que recebeu, primeiramente de Deus, reconhecer que nós estamos aqui, não é porque eu estudei, ou porque eu li Bíblia 60 vezes, ou porque não, eu estou aqui hoje, é porque eu reconheço que Deus é na minha vida. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não sou nada, sem Ele nós podemos. É verdade, Deus. Quando ele falou isso, e ela disse, não, eu estou legal, estou bem. Ela estava dizendo, eu não preciso nada, tenho dinheiro, estou no meio da família, estou de boa, que eu tenho de tudo, que eu tenho bens, que eu tenho dinheiro, mas o seu gosto percebeu que ela não tinha filho. Aquela alegria que tem na casa, de correr, ela não tinha. E aí aqui entra outra coisa que nós temos que ficar cuidado. Porque quando ele disse, ela não chamou de volta, ele chamou e eu veio. Ele disse, olha, daqui a um ano você vai abraçar meu filho. Aí, no versículo de número 15, o versículo 16, ele diz, olha, Eliseu mandou chamar ela de novo. Geazi chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iluda a sua serva. Não, meu senhor, não faz isso não, porque já vieram profetizar para mim. Não faz isso não, eu já ouvi tanta profecia para poder ganhar uma oferta, para ganhar um dinheirinho. Não faz isso não. Ela já era iludida, por causa de profetadas. Quando eu falei isso, minha mulher já está comigo. O senhor vai pensar que você não gosta de profecia, de revelação. Gosta, irmão, eu sei que tem, sou pentecostal. Aliás, por misericórdia de Deus, de vez em quando, nos revela alguma coisa, dá vontade de correr, que nunca me revelou uma chave. Não revela normal, mas eu sei que ele faz, mas é que tem gente brincando, irmão, e tem gente correndo atrás desses miseráveis. Aí depois vai falar, Deus falou e não cumpriu. Mentira, irmão, Deus falou não. Porque quando cumpre, daqui a um ano você vai passar um filho, aí vai ser assim. E ela nasceu um filho. Aleluia! Para, irmão, de correr atrás de profeta. Para de correr atrás de palavra. Para de abrir Facebook e YouTube para fulano. Não, pelo amor de Jesus. Você dá vontade de jogar o telefone no chão, para ver o que dizer. Aqueles caras que ficam profetizando e aparece o nome lá. Deus está me mostrando, está mostrando o quê? Se quiser mostrar o Deus, você nem Deus é esse, não. Para com isso, irmão. Quando Deus quer falar com você, te acha onde você estiver. Tem gente que vive iludido, irmão. Não, Deus falou, Deus não falou nada, assim, eu não fiz isso, não. Aí quando não cumpre, tem muitos que desviam. Tem muitos que saem da igreja, vou largar a igreja, porque lá tem um profeta lá que Deus falou, ele não viu, Deus não falou, não. Se Deus falou, vai cumprir. É verdade. Se Deus falou que vai fazer, agora tem uma coisa. Que nós precisamos entender. Duas vontades. Tem aquela que fala, vou fazer, um exemplo, vou voltar, pode levar para o inferno. Ele falou que vai fazer. Se ele falou que vai fazer a sua vida e não pôs condição nenhuma, fica tranquilo. Aquele negócio de falar assim, que tem promessa não morre. Se ele colocar sem condição, não fica tranquilo, vai cumprir a sua vida. Você pode morrer depois da promessa, não tem problema, não, que cumpriu essa coisa. Mas se ele falar sem condição, agora você fala assim, olha, eu vou te pôr uma linha, você vai andar nessa linha. Quando você estiver nessa linha, eu vou fazer isso. Aí talvez você saia fora e quer cumprir tudo. Se Deus falar, se Deus fizer, vai acontecer. Para, irmão. Nós precisamos parar. Eu vou usar uma frase do pastor Antônio Márcio. Precisamos parar de dar moral para uns. Porque o cara tem um reteté, profetiza, mas não tem caráter de crente. Não, é porque ele faz uma baixada e olha para sua cara, você está chorando e ele fala. Irmão. Hoje ficou forte demais, irmão. Você fala uma palavra bonitinha, a pessoa fica daqui. Se a pessoa fechou o olho e está chorando, você já vai lá, minha serva. Eu vou te ouvir, aí. Deus ouve todo mundo. É fácil demais, irmão. Para de correr atrás disso. Quando Deus quiser falar com você, irmão, não precisa esconder, não, ele vai te achar. Se ele quiser falar, você vai te. Não se iluda, irmão. Porque eu vou falar que não precisa de ilusão para criar dele, irmão. Aqui tem tudo. Qual é a resposta que você quer?
Não precisa mas não mais quando você está orando e Deus vem e usa um profeta e diz, mas é muito bom. Mas se eu não vier, abre a Bíblia. Aquela Bíblia tem cheio de poeira, no Salmo 23 em cima da geladeira, abre ela, vai ler ela. Ela não tem só o Salmo 23, tem 66 livros, abre ela, 1189 capítulos, abre e lê. Tem resposta para tudo. Aleluia! A gente vê tanta coisa dentro da vida, falando dos crentes. Não concordo? Eu tenho ali, penso, não está muito errado, não. Não está falando, não está muito errado, não. Está, pelo amor de Jesus. Não, tem ó. Certeza que ele fala Bíblia, que fala Bíblia. Está aí, irmão, revelação maior que essa. Não existe revelação. Porque o profeta que vai no pé, tem uma nova revelação. Não acabou de sentar, não vai estudar, não tem nova revelação, não. A revelação é essa que já saiu. Aleluia! Se eu não profetizar, como é que eu vou voltar? Se eu não falar o que você gosta de ouvir, na hora de falar do mais, não tem ninguém. Tem um lugar aqui na igreja do nosso amigo da gente, que eu já falei para ele, não tem como pegar, não pode catar, não. Os cultos é muito cheio, quando eu vou pegar, tem um lugar que tirar. Não estou para agradar ninguém, não, irmão. A gente tinha que aprender. Se eu tiver no culto e o pastor pegar uma palavra que eu saio de lá pensando em converter, é a palavra que eu gosto, irmão. Porque nós precisamos estar sempre tentando querer melhorar. E quando a palavra nos confronta, a gente agora eu vou cair essa aí, porque eu preciso melhorar, porque lá no céu não vai me converter. A palavra de Deus, terceiro. Nasceu um menino. O menino cresceu, os estudiosos falam com 8 anos, mas com 6 já vai trabalhar na roça, no fundo do quintal, plantando seu milho, sei lá. E o menino vai. E durante o dia ele passa mal. Não sei porquê. Talvez não comeu, talvez estava reginando, sei lá. Passou mal. Levou para casa. O menino morreu por causa da mãe. E eu fico imaginando assim, a dor dessa mãe. Não vou tentar esse método, não, mas a dor dessa mãe. E essa mãe chama um cunhado, e fala, vai lá, o João, fala para o João mandar o cabelo para mim, o cavalo, aí lá, prepara a produção, eu vou dar ele ali. Aí ele disse assim, o que aconteceu? Não, não. Por que ela não falou? Por que ela não falou com ele? Não, eu sei falar com ele. Por que ele não falou com ele? Isso não é sábio. Isso não é sábio. A Bíblia faz questão de dizer que ele era velho. Velho. No final da vida, Deus lhe deu um filho. Aí a mulher chega e fala assim, um cabeleireiro que o menino morreu. Ele corre junto. Não ia aguentar e morrer. Ela não falou para mim só. Aí eu aprendi um negócio. A gente passa por uma luta, vai lá no Facebook por uma luta. Aliás, tinha estourado. Nem todo mundo pode ouvir isso. Nem todo mundo você pode abrir a boca para contar na sua vida. Não é todo mundo que vai olhar para você que eu vou te ajudar, não. Tem alguns que vai escandalizar e vai atrapalhar a sua vida. Se a gente fosse olhar, eu tinha que contar, mas eu preciso contar. Uma bênção desse tamanho, Deus esperou a vida inteira, velha, da onde fora, foi um milagre mesmo. Vai morrer junto. Ele não ia suportar a notícia. Nem todo mundo suporta você dizer, eu estou na prova, ele vai dizer para ele, cara. Desse jeito. Não, lá em casa acabou a cara, eu estou na prova, não, tem pegou, sabia? Nem todo mundo suporta. Verdade. Tem coisa que é só você. Tem coisa que não é para sair espalhando, não. Se fosse para espalhar, Deus só falava para todo mundo, até lá com o profeta aqui. E ele ia abrir a boca e falar assim, a irmã fulana vai passar a prova. Não, é só você. Tem coisa que é só você. Tem coisa que não precisa sair espalhando, não. Alguns podem até receber bem e querer te ajudar, mas alguns não vai suportar, mas eu sabia. A irmã é fogo que vai, ela está buscando na igreja. Sabia que ela foi pecado. Porque os crentes têm uma visão muito trouxa de achar que quem está na prova tem pecado. Não, se para mim ser crente bom, tem que estar no meio bom. Eu não queria que vocês não mostrassem isso na Bíblia. Jeremias morreu no pecado, porque ele morreu classificado. Daniel estava no pecado, Daniel foi para cá. Entendeu? Alguns que acham que para ser crente tem que estar, não, irmão. Se o reino de Deus quer que não, não. Verdade, Senhor. Eu contei aqui outra vez do casal que foi para China. Novinho, 50 anos. Jubilaram, veio para o Brasil, chegou aqui, às vezes, do tempo que dá pouco, o Ronaldinho estava fenômeno.
Quando chegou lá, quem entrou para dentro, a pessoa lá com o porão, lá com. Estava reservado tudo por lá. E eles ficaram lá no cantinho. E já começou a ficar desgostoso. Quando chegou no Brasil, a pessoa descer, aquela tanto de gente falou: ah, nem para nós. Nem moeda para eles, era por lá. Eu falei: não, mas lá na igreja, quando chegar lá. Quando chegou na igreja, ninguém nem sabia quem era, perdi o rio todo mundo. E aí o velho ficou com raiva. O velho chegou a desviar, não, filho, fazer coisa. Não vou dizer, mas nós negócio de Deus, eu. 50 anos, velho. 50 anos lá na terra, vai. Você viu nada para nós. Nem na nossa igreja, nem nada. Ele era crente, louvando a Deus. E ele virou um dia, e ela lavando vasilha e cantando, e ele falou assim: ó, pergunta pro seu Deus aí o que foi, por que, cadê a nossa recompensa? Pergunta pro seu Deus aí, já que eu falo com você, que você fala com ele, pergunta pro seu Deus por que ele não fez nada por nós. 50 anos lá, que gratidão é essa? Saiu irado. E ela continuou cantando. Quando eu voltou, ela estava cantando. Eu falei: e aí, falou pro seu Deus? Eu falei: respondeu. O que ele falou? Nossa recompensa é aqui, nossa recompensa é quando chegar de novo. Aqui nós temos momentos bons. Eu costumo dizer que a vida do crente é assim: hoje já falo. Porque se for crente só na reta aqui, não. Ou folgado aqui. Se viver só no meio do